Vim aqui no Engenho São Paulo dar algumas dicas de projetos de interiores e decoração para vocês. Oi pessoal, eu sou a Lari, arquiteta responsável pela Mood e estou aqui no Engenho São Paulo, que é uma loja incrível de Pelotas, para contar um pouquinho para vocês sobre projetos de interiores e decoração. Essa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Insta do Engenho e agora eu vou ler uma por uma para vocês e responder. Primeira pergunta: como organizar o hall de entrada na pandemia? O ideal para qualquer hall de entrada eu acho que é ter um banco, cabides na parede, um lugarzinho para deixar o sapato, independente de pandemia ou não, né? E agora, um outro cuidado que a gente está tendo é sempre usar o álcool em gel e máscara. Então, acho que a gente pode pensar em ter uma bandejinha com um dispenser ali, aqueles de sabonete líquido, pode ser uma coisa bonitinha, não precisa ser o vidro feio do álcool em gel. E ter um lugarzinho também para deixar a máscara, até para quando a gente for atender a porta ou receber alguém, ter sempre ali do ladinho para não esquecer. E aí a ideia do banco, né, que já é uma ideia ótima, independente de pandemia ou não, de tirar o sapato para entrar em casa, ajuda a manter a limpeza, enfim. Já senta ali, tira o sapato e deixa embaixo do banco ou colocar algum cesto organizador para deixar ele separadinho. Então aqui a gente montou uma ideia para esse hall de entrada. Um aparador pequenininho, com prateleiras ali embaixo, que a gente consegue colocar um cesto organizador, né, para deixar os calçados aqui. Aqui em cima, uma bandejinha, um dispenser para álcool em gel, vela, plantinha, decoração e um espaço livre nessa bandejinha, então, para deixar uma máscara ou pode ter uma outra bandejinha para deixar as chaves. Segunda pergunta: como utilizar ilha na cozinha e mesa sem ocupar espaço? Quase impossível, mas a gente tem algumas alternativas. Se a gente pensar que a ilha está no meio da cozinha e a mesa na frente coladinha nela, ou a mesa do lado colada nela também, a gente economiza aí um espaço de circulação ao redor de toda a mesa, né? Porque ela estaria grudadinha na ilha. Aí vai depender do posicionamento da tua cozinha. Uma outra dica legal, pensando na parte só da mesa, é usar o canto alemão. O canto alemão, ele é um banco, normalmente de marcenaria, que fica encostado na parede, ou numa parede só, ou fazendo um L, e a mesa ali no meio. Então, como esse banco ele fica grudadinho na parede, a gente não tem aquele espaço de circulação atrás do banco, nessa lateral da mesa, liberando assim, né, mais circulação dentro da cozinha, então ocupa também menos espaço. Qual objeto de decoração você colocaria em uma sala de psicologia? Bom, esse é um espaço que precisa de confiança, a pessoa precisa se sentir bem ali, né? Tranquila e tal. Então eu acho que eu evitaria objetos muito coloridos ou com muita informação que possam distrair o paciente, já que ali ele está no momento dele, ele precisa se concentrar no que ele está fazendo. As plantinhas, elas sempre ajudam a gente se sentir bem em qualquer espaço, então acho que é essencial. E também priorizaria o uso de tapete, que ajuda nessa sensação de conforto, de aconchego e também melhora a acústica. Separei aqui alguns itens, então, nessa ideia de ter materiais mais neutros, não ter cores tão fortes, mas também não criar uma composição desinteressante, né? Eles não precisam ficar necessariamente assim, tão juntinhos, mas aqui a gente escolheu esse potinho, né? Uma tampinha de madeira, aqui tem uma textura, mas é numa cor bem neutra. Um vasinho que tem um detalhe do aramado preto, mas não é um preto pesado, ele é bem sutil também. Aí um outro vasinho nesse branco, mas que tem uma textura. E esse passarinho, que é um elemento legal, é divertido, tá super em alta na decoração, mas branquinho nessa composição neutra, ele fica super suave. Como dar mais conforto e isolamento acústico? A gente tem vários materiais mais específicos, tanto na hora da construção, como depois no forro, no piso, várias alternativas mais relacionadas à obra. Mas pensando assim num ambiente pronto e soluções mais práticas, a gente pode utilizar os móveis, como eu estava falando antes, né, na questão do tapete. Ele ajuda bastante na acústica, a gente ter cadeiras estofadas, ter, né, o próprio sofá estofado, ter cortinas, tem tecidos especiais de cortinas que ajudam bastante nessa questão acústica. Então tem várias alternativas que a gente, somando elas, vão te dar um resultado legal.
Pergunta 5. Meu home office é na sala, então queria deixar ele mais bonito, já que é muito visível. Todo mundo está sofrendo aí com essa história de home office, né? O nosso conselho maior é tentar separar um espacinho só para esse uso, mesmo ele sendo na sala. Se tu tem uma bancadinha separada para isso, já vai te ajudar bastante. Depois pensar em itens que te ajudem nessa área da organização. Um gaveteiro, uma prateleira, porta-lápis, ter os teus materiais ali organizadinhos, de repente uma gaveta na própria bancada para colocar o notebook, deixar guardado. Então procurar esses objetos de decoração, né, e que vão deixar o teu ambiente mais bonito, tu vai ficar mais produtiva ali no teu home office e também vão deixar a tua sala mais bonita. Montei aqui então um espaço, um mini home office com mesinha e tudo. A gente posicionou essa mesa aqui para ilustrar essa organização. Então o que a gente fez? Primeiro a gente utilizou aqui embaixo um tapete para demarcar bem esse espaço. Então por mais que seja no meio da tua sala, do quarto, tu ter essa separação do teu home office. Aqui na mesa a ideia é o seguinte, ali a gente utilizou uns vasinhos, um com plantinha e outro como porta-lápis. Então, olha, esses aqui eles têm umas carinhas muito fofas. Então não é porque é um item de organização que precisa ser qualquer coisa, né? O legal é a gente sempre investir em objetos que já tragam essa decoração e que nos inspirem também na hora do trabalho. Aqui a gente colocou uns livros já no cantinho da mesa. Então, aí tem duas ideias. Terminei de trabalhar, trabalho com papel, livro, caderno. Faz ali uma pilhazinha, coloca no cantinho que já dá um aspecto de organização, deixar essa área de mesa mais limpa. E depois é que esses livros aqui, na verdade, eles são livros caixas. Então, ó, eles têm essa tampa e aqui dentro a gente também pode guardar essa baguncinha. Fechou, o livro fica como decoração. Dica de decoração para estante e nichos. Acho que o coringa são livros e plantas. Parte daí. Então pega ali os livros que tem em casa, faz uma composição legal com eles, alternando com plantinhas. É legal a gente fazer jogo de alturas e fazer essas pequenas composições. Também uma coisa interessante é que não precisa encher tudo, encher toda a estante, encher todo o nicho. Os espaços vazios, eles fazem parte da composição. Fiz uma simulação aqui de uma mini estante para dar algumas dicas para essas composições de estantes e nichos. Então aqui a gente utilizou aquilo que eu falei, livros como base, aqui eles são livros caixas, mas podem ser o livro que vocês tiverem, alguns arranjos, plantinhas e outros itens. A ideia mais fácil para desmistificar essa questão da composição é tentar fazer grupinhos. Então aqui a gente tem os livros, aqui a gente tem um trio de itens que se vocês olharem separado eles não têm nada a ver com nada, mas que eles se combinam em termos das cores. Aí aqui a gente posicionou um livro no outro sentido, e isso é legal de ir alternando, né? Em pé, deitado, com um vasinho em cima, um vasinho com essa cara de tigrinho aqui, super personalidade, já dá um toque totalmente diferente, né, para essa estante. E aqui uma outra duplinha de velas. Pergunta 7. Projetos monocromáticos são simples de resolver. Qual a dica para acertar nos coloridos? Nos meus projetos, quando os clientes querem mais cor, eu costumo usar uma paleta mais neutra, uma base mais neutra nos móveis planejados, né, nas coisas maiores, paredes, e usar a cor principalmente na decoração. Almofadas, tapete, mesinha, quadros, itens que possam ser trocados com mais facilidade, que a pessoa não fique, talvez, enjoe daquilo ali, né? Então que ela possa substituir em algum momento, que a decoração possa mudar, assim como a nossa vida muda o tempo todo. Mas para quem quer ser mais ousado, bem colorido, eu acho que a ideia é criar um mood board antes de sair pintando tudo que é parede. Então pode ser recorte de revista, ou com a paleta de tintas, ou com o material que tu tiveres, amostra de tecido, o que for. Faz ali uma combinação de cores, vê como ela vai funcionar no teu espaço, na tua luz, e aí te joga. Painel de TV cinza ou amadeirado? Depende. Depende da intenção e depende do contexto. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, meu piso é de madeira, o painel é amadeirado. Eu quero um ambiente mais aconchegante, um pouco mais pesado, talvez mais rústico. Legal. Ou eu quero equilibrar o meu ambiente porque eu acho que o meu piso ele já se destaca demais. Painel cinza. Agora o contrário. Tem um piso porcelanato num tom cinza, branco, um tom mais frio. Quero trazer mais aconchego para minha casa, painel de madeira. Quero deixar minha casa mais neutra, mais clean, painel cinza. Como inovar uma parede?
Vocês devem ver por aí várias referências daquelas paredes geométricas. Eu, particularmente, não sou muito fã. Então vou dar uma dica que tem tudo a ver com o espaço que a gente está aqui, que é criar uma parede de memórias. Junta as tuas fotos antigas, lembranças de viagem, garimpos, cartão postal. Faz uma montagem no chão, de preferência na frente dessa parede que tu quer decorar, para tu primeiro montar, né, ver ali a composição, melhor composição. Depois tira as medidas, passa tudo para a parede bem direitinho, para depois fazer a montagem. Pergunta 10. O que se deve levar em conta quando for projetar o interior de um loft? E aí eu vou juntar com a pergunta 11, que é: apartamento e estúdio, como integrar tudo e ter espaço? Em apartamentos pequenos é muito importante a gente desenvolver um projeto personalizado. Como o espaço é reduzido, é preciso eleger quais as tuas prioridades. Não precisa ficar presa naquele conceito de cozinha, sala, quarto. Pensa no que é melhor para ti, o que faz mais sentido para o teu uso e como que tu pode deixar esse espaço mais funcional para o teu dia a dia. A marcenaria é essencial nesse tipo de projeto. Aí a gente consegue tirar proveito de várias coisas, de cada cantinho, todos os espaços são aproveitados. E também móveis mais versáteis. Pensar num banquinho que também é mesa lateral, que a cadeira da mesa de jantar seja a mesma cadeira do home office, porque assim a gente reduz essa ocupação de espaço. Em muitos apartamentos desse tipo loft, estúdio, kitnet, também é super interessante optar por integrar a sacada com essa área interna. Normalmente é um espacinho que vale ouro ali, que vai ampliar super o teu apartamento. O que não pode faltar num espaço moderno? Wi-Fi. Não, agora sério. Essa é uma pergunta super abrangente, então pode ter várias respostas, tá? Mas para não deixar você sem resposta, eu diria que a questão desses móveis versáteis que podem transitar pela casa é super importante. E também pensar em algum item de design, entre aspas, que não precisa necessariamente ser um item caro e tal, mas um item que tenha mais personalidade, que seja um destaque ali na tua casa. Se vocês gostaram dos produtos que a gente mostrou aqui, vai lá no Instagram do Engenho São Paulo, lá tem todos os contatos deles, inclusive o site, e vocês podem comprar por lá. Eles entregam para todo o Brasil. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu gostei muito de fazer essas dicas, espero fazer mais vídeos como esse, e deixa aqui embaixo o que tu achou. Até a próxima!